No sul de Okinawa, eles consideram esse túmulo como se fosse hara, barriga. Então, o Okinawa é um povo ligado àqueles conceitos antigos que permanecem até a modernidade. Então, uma das coisas que eu admirei quando fui daqui do Brasil para Okinawa é o fato das formas com que eles têm feito as tradições de Okinawa. Uma delas é que a gente admira é o túmulo de Okinawa. Normalmente você vê o túmulo, muitas vezes é individual, só que em Okinawa é um conjunto, faz parte da clã. E esse túmulo normalmente fica numa colina, de preferência num lugar alto. E nessa colina o túmulo tem o formato de uma carapaça de tartaruga que eles dizem Kamekobaka, mas na verdade tem um formato do útero de uma mulher. Ela é tipo o ventre da mulher e considera que a pessoa quando morre volta para o seio da mãe. E essa coisa que no sul de Okinawa eles consideram esse túmulo como se fosse hara, barriga. Então o costume de Okinawa é como se fosse aqueles povos primitivos, iniciando pelo Sudeste Asiático, assim como os Maia, os Inca, os índios brasileiros, eles fazem a exumação depois do sétimo ano, ou agora estão fazendo a cremação, vai na posição fetal, como se voltasse para a mãe natureza. E ela na posição fetal, que é igual a esses povos primitivos. E ele vai numa urna. E essa urna, normalmente entra primeiro o pai, depois o filho. No caso de um casal que constituiu família, a união são de duas metades. O pessoal de Okinawa, no Japão, diz solteiro é metade, casado é inteiro. Então, eles juntam a cinza do marido e mulher num corpo só. Então, quando você vê uma urna funerária de uma pessoa, ela não é só dela, mas sim da esposa. Porque eles consideram que essa união e a constituição da família fez com que esses dois corpos tivessem uma eterna união. Não é vocês estão unidos até que a morte os separe. Eles são eternamente um conjunto só. Então, o que a gente sente muitas vezes, eu ouvia comentário lá em Okinawa, que as pessoas que conseguem ver espíritos, porque esse túmulo é por uma sequência. Você vai na entrada, no início a urna é posta na entrada desse túmulo, aí com o passar do tempo ele vai cada vez mais para a parte posterior, mais profundo, depois são vários degraus, eu acredito que são 3 degraus, elevando esse nível e ao final, depois de 33 anos de morte, ele tem um fosso que ali eles misturam a cinza de todo mundo, da família. Então, esse processo, eu achei, muitas espíritas que eu estava comentando, muitas vezes eles veem o espírito de uma pessoa falecida ali na entrada do túmulo. Quer dizer, que no conceito Okinawa, considera que esse último que veio a falecer, vem se tornar o guardião do túmulo da família. Por isso que ele está bem na entrada. Né? Então, outra coisa que a gente sente, muitas pessoas que antes de falecer, ele está no hospital, muitas vezes enfermo, ele, nas vésperas, antes da morte, ele começa a ver vultos. E muitas pessoas de idade que já sabem desse processo, eles dizem, olha, já estão me esperando aí. Estão me esperando. Então, ele morre na maior tranquilidade. E eu andei perguntando para alguns médicos a respeito disso aí, ele falou, é verdade. Muitos pessoal
antes da morte começa a ver vultos, né? Então é esse processo que a gente vê uma certa importância nesse conceito espiritual. Principalmente o que eu vejo, que você vê uma pessoa que não tem ninguém. Ele é enterrado, ninguém vai lá, no fim acaba sendo largado. E no caso de Okinawa, como ele faz parte de uma clã, mesmo que a pessoa não tenha descendentes ou ele morreu sozinho e tal, ele nunca vai ser esquecido, porque a clã sempre vai ter alguém da família fazendo uma oração lá para a família, né? Então eu acho que é muito importante esse processo.